Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô de cenário temporário, até nós fazemos o nosso cenário, nosso cantinho do canal lá na minha casa. Hoje eu vim agradecer primeiramente a todos que estão participando, isso é motivante, está sendo muito legal eu ter essa interação com todos vocês. Eu espero que continue, então tudo que tiver de pergunta, curiosidade, sugestão para os novos vídeos também pode ir colocando aí, tá ok? E hoje eu tenho uma novidade para vocês. A partir de semana que vem eu vou começar a gravar os vídeos e vou divulgar todas as terças e quintas-feiras. Então agora nós não teremos apenas um vídeo no canal, e sim 2 vídeos no canal por semana. Então, todas as terças e quinta às 18 horas estaremos por aqui com um novo tema para falar com vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da certificação da Senem. E a certificação para quê? Para supervisor de radioproteção ou supervisor de proteção radiológica, que esses 2 termos vocês vão encontrar também. Então, até daqui a pouco. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as certificações da Senem. Primeiro, eu vou ter que explicar para vocês sobre o cargo de supervisor de radioproteção ou de proteção radiológica. Para abrir uma instalação de medicina nuclear, é necessário 3 cargos. E sem esses 3 cargos, não se abre uma medicina nuclear. E quais são eles? O primeiro é o titular, que basicamente vai ser o diretor da clínica. O segundo vai ser o responsável técnico. Esse responsável técnico, ele é o médico nuclear. Sim, o médico nuclear, ok? E o terceiro cargo, que é obrigatório dentro da medicina nuclear, é o supervisor de radioproteção. Então, para ser um supervisor de radioproteção, como que a gente faz? Primeiramente, a gente tem que fazer a prova da Senem. E como que é essa inscrição da prova da Senem? Eu resolvi falar um pouquinho para vocês sobre a prova da Senem, porque nós estamos com o processo seletivo aberto. Eu acho que é um bom tema para a gente conversar hoje sobre isso. E também nos comentários teve algumas pessoas que pediram para falar sobre as certificações, sobre as provas e tudo mais. Então a gente vai fazer uma série sobre essa parte das certificações. Mas hoje a gente vai falar só sobre a inscrição, ok? Por quê? Porque a inscrição, ela é um pouco chatinha. A primeira dica que eu posso dar para vocês é não deixar para o último dia. Por quê? Porque se deixou para o último dia, não vai rolar. Porque não é uma inscrição normal. Primeiro, antes de fazer a inscrição, a gente tem que fazer o recolhimento da TLC. Mas o que é a TLC? A TLC vai ser uma guia de recolhimento da União. Então, antes de eu fazer a inscrição da Senem, eu tenho que fazer o recolhimento dessa guia. Essa guia, eu tenho que ter muita atenção na hora de preencher a TLC. Por quê? Porque se eu preencher errado a TLC, eu não vou conseguir ter o ressarcimento e ainda, detalhe, a inscrição da prova vai ser indeferida. Então, esse é um grande problema, ok? Então, tomem muito cuidado na hora de preencher a guia de recolhimento da União. Então, como que eu faço para saber as orientações sobre como preencher a TLC? Lá no manual vai ter um link que vai direcionar você até uma planilha, né, uma tabela de onde tem todos os dados de como preencher a guia do TLC. Quanto vai ser o recolhimento dessa guia? Bom, aí é onde que a brincadeira começa a ficar cara. Por quê? Porque, por exemplo, para medicina nuclear, a guia vai ser de R$410. Mas achou caro? Então segura essa.
é a guia mais barata que você pode recolher é a da medicina nuclear. Da radioterapia vai ser R$ 820. Mas achou caro ainda? Achou que de repente é bem salgado essa inscrição para a prova da Senem? Segura que tem mais, viu? A inscrição mais cara da prova da Senem chega a custar R$ 1.600. Exatamente, R$ 1.600. E se você for reprovado na prova da Senem? Sinto lhe informar, mas o dinheiro não volta e não é válido para o próximo processo seletivo. No próximo você tem que pagar tudo de novo. Então é interessante você fazer a prova da Senem quando você estiver bem preparado para fazer essa prova, porque a inscrição ela é bem salgadinha. Mas vocês acham que a inscrição da prova da Senem é cara? Então eu já vou adiantar para vocês que a prova da ABFM, que é uma outra certificação que nós temos na física médica, ela chega a custar R$ 4.200. Exatamente, R$ 4.200 para você fazer um processo seletivo, para tentar uma certificação. É muita coisa, né? Concordo que é um absurdo, mas nós não estamos aqui para julgar isso. Nós estamos aqui somente para passar a informação para vocês. Mas a prova da BFM a gente vai falar num outro vídeo, que não vai ser nesse, vai ser num outro vídeo que vai chegar ainda, ok? Então vamos falar hoje somente a prova da Senem. A prova da Senem, então, vai custar até R$ 1.600 e o mais barato fica R$ 410. Isso eu estou falando do processo seletivo deste ano, tá? Talvez no processo seletivo dos próximos anos aumente um pouquinho, né? Mas normalmente quando também tem um aumento, é um aumento bem pequeno, de uns R$ 10 mais ou menos. A prova ela é anual, mas a Senem divulgou uma nota no ano passado que a prova começaria a ser agora bianual, então ela seria de 2 em 2 anos. Então, o ano passado não teve, mas não teve por causa da pandemia. Este ano, eles conseguiram se organizar lá e vai ter sim o processo seletivo, pelo menos até então vai ter. Pela nota divulgada da Senem, no ano que vem nós não teremos a prova de certificação. Aí vai ser somente em 2022. Depois que eu fiz o recolhimento da TLC, eu vou no site da Senem e faço a minha pré-inscrição. Por que pré-inscrição? Porque eu vou ter que encaminhar ainda uma documentação de comprovação para a Senem. E só depois que vai ser efetivado a minha inscrição. Então tem que ser mandado essa documentação via SEDEX. Lembrando, via SEDEX. Não pode ser por e-mail, pelo WhatsApp, nenhum meio digital. Tem que ser pelo SEDEX, porque tem que ser a documentação original. Ou a pessoa pode ir até a unidade da Senem e aí entregar a Senem lá de Botafogo, do Rio de Janeiro. Então, nessa documentação, o que vai ter? Vai ter a minha documentação de escolaridade e vai ter também a experiência profissional. Essa experiência profissional, a Senem abre uma brechinha para quem é da classe 2. Mas o que é classe 1 e classe 2? A Senem, na hora da prova, ela estabelece duas classificações, classe 1 e classe 2. O que significa essa classe 1? Ela coloca, por exemplo, a radioterapia vai ser na classe 1, que vai fazer a prova de manhã. A medicina nuclear, entre outros, né, vai ser na classe 2, que vai fazer a prova à tarde. Então, muda algumas coisinhas da classe 1 e classe 2. A classe 1 é sempre quando precisa, a pessoa vai precisar também fazer a prova prática, né? No caso da prova da Senem na radioterapia, a pessoa vai ter 3 provas. Vai ter a prova 1, prova 2 e a prova 3, que vai ser a prática. Então, a classe 1 vai ser a instalação nuclear e a classe 2 vai ser as instalações radioativas.
mas não é a mesma coisa? Então, são alguns termos que a CENEM usa que você vai conseguir entender melhor sobre esses termos através de um glossário. Então, eu vou deixar na descrição um link que vai mostrar para vocês o glossário da CENEM. Então, ajuda bastante nessa parte de vocês entenderem a terminologia que a CENEM utiliza para cada coisa. Então, na classe 1, as pessoas vão ter que entregar comprovação de experiência naquele momento. Então, tem que ter 200 horas de experiência. Já na classe 2, essa comprovação profissional pode ser feita até 1 ano depois de ter feito a prova. Então, ajuda bastante, porque quem não conseguiu fazer a comprovação antes da prova, tem 1 ano depois para conseguir fazer isso. Então, mais uma curiosidade que eu posso passar para vocês é as pessoas que podem fazer a prova, que são muitas, como vocês podem reparar, né? Mas por que, dentre todas essas profissões, a grande maioria são físicos? Por quê? Porque a prova 1, ela tem muito cálculo, e então acaba favorecendo quem é físico. Então, por isso que a grande maioria dos supervisores de radioproteção são físicos médicos, mas não necessariamente você precisa ser físico médico para ser um supervisor de radioproteção. Então, essa é uma curiosidade que pouquíssimas pessoas sabem. Então, essa é a pré-inscrição da prova da CENEM. Eu vou falar um pouquinho mais nos próximos vídeos sobre a prova 1 e a prova 2. E aí, no decorrer também dessa série, eu vou falando também sobre como que eu estudei, quais são os materiais que eu segui, e talvez isso pode ajudar vocês. Na época, eu fiz bastante registro de algumas questões que foram passadas na prova, então eu vou sentar aqui com vocês e vou fazer algumas questões que foram aplicadas em uma das minhas provas, ok? Eu espero que tenha ajudado vocês. Lembrando, segue o canal. Lá o canal tem um Insta, este Insta. Vocês podem ir até lá. Eu estou me adaptando nessa parte de divulgar o meu cotidiano, porque não é uma coisa corriqueira. Não é uma coisa que eu faço naturalmente, mas eu estou me cobrando do dia. Quando eu lembro, eu pego o celular e gravo um pouquinho para vocês. Então, nessa plataforma do YouTube é uma coisa mais direcionada, um assunto mais direcionado, e lá no Insta eu falo um pouquinho para vocês sobre o meu dia a dia e vou fazendo uns stories sobre isso. Então, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, porque eu adoro responder vocês, e um grande beijo, até mais!